Bom dia, boa tarde, boa noite. E olha aí, tá de volta o Pode Lutar, o podcast do MSL. E hoje o tema é as eleições de 2024. Esse ano teve eleições municipais para a gente eleger os prefeitos e vereadores da nossa cidade. E eu tô com um convidado aqui hoje, que é um convidado muito especial, mas antes de eu passar a palavra para ele se apresentar, eu queria dizer uma frase para começar o nosso podcast, que é a seguinte: desafios superados, esperança renovada e a luta continua. Com vocês, Ananias Andrade. É isso aí. Muito boa noite, Eduardo Cardoso. Du é um grande amigo que eu tenho aqui em São Bernardo. A gente veio se aproximando, né, nos últimos anos, em especial no último ano, e fiz questão de estar aqui junto com você, com a turma do MSTL, né, e a gente sempre fala da importância da gente vir para a comunicação social comunitária e conversar com as pessoas. Isso que você está fazendo, eu te parabenizo, Eduardo, porque é algo fundamental, ainda mais numa cidade como a nossa, que não tem grandes veículos de comunicação, né? Eu costumo dizer que tem um muro gigante e a gente fica na sombra da cidade de São Paulo, né? Porque os veículos estão concentrados lá. Até tem, né? O SBT fica lá em Osasco, não é isso? Mas mesmo assim parece que ele fica na cidade de São Paulo. E aí tem uns problemas, inclusive, que até quando eles precisam, acho que até a Record também deve ficar para aquele lado de São Paulo, ou em Osasco mesmo, ou na Zona Oeste, mas você vê que quando eles precisam de matérias fora da cidade de São Paulo, como já está pertinho, né? Já acaba virando, o puxadinho deles ali vai ser Itapevi, vai ser Barueri, vai ser Osasco, mas a gente que faz parte de uma região importante com mais de 2.500.000 pessoas, habitantes aqui, que tem uma identidade própria como é o ABC, a gente, São Bernardo, não tem essa comunicação. Então, quanto mais comunicação social comunitária como essa do MSTL, melhor para a gente. E toda vez que for preciso e for necessário, toda vez que você chamar para debater a cidade de São Bernardo, eu estou à disposição aqui. Vocês me conhecerem, eu nasci e cresci aqui em São Bernardo. Quem é o Ananias Andrade, né? Você vai falar sobre isso? Sim. Então, fala aí, Du, vai. Você fala aí, eu te... Então vamos lá. Te coloco aqui. Então vou eu apresentar o Ananias e depois ele se apresenta. Fala aí, o que você acha do Ananias? É legal isso. Quem é o Ananias, do que você conhece? Então, acho que é importante começar. Eu e o Ananias, né, a gente foi candidato a vereador aqui em São Bernardo do Campo, né? E por estar inserido em diversas lutas, né? O MSTL, apesar de ser um movimento de luta por moradia, né? Participa muito de outras articulações, né? E a gente se aproximou ainda mais ali no Fórum Antirracista, junto com a luta do projeto Meninas e Meninas de Rua. É isso. Né? E ali, né, já conhecia, né, dos outros falarem, né, da figura do Ananias, militante da cultura, militante do Partido dos Trabalhadores, o militante de esquerda, né, muito engajado nas diversas lutas. E a gente foi ali trocando experiências, trocando ideias, e sempre numa construção de que era importante eleger um vereador que fosse a novidade em São Bernardo do Campo. Estivesse dialogando com os movimentos sociais, inclusive. Exatamente. E a gente tinha muito uma expectativa, né, quem estava ali no entorno, que ou eu ou você, o nosso amigo D'Alessio, né, eram figuras que tinham potencial de eleição, porque tem, né, um trabalho bom nessa base social dos movimentos sociais, da luta, e a gente sempre conversava entre nós da importância da gente trazer, né,
essa oxigenação, vamos dizer assim, que tem gente que se sente ofendido quando você fala de renovação, né? Mas é importante ter uma oxigenação no parlamento com novas figuras. E nem eu, nem o D'Alessio conseguiu cumprir, né, a quantidade de votos que era necessário, mas você teve mais de 4.000 votos. Queria primeiro te dar os parabéns. Obrigado. E dizer para você e para todos que vão assistir a gente, e como é importante e como isso multiplica você ter relação com os movimentos sociais, com o povo ali, através da cultura, através das suas lutas, né? Através do que o povo precisa. E a partir de te conhecer melhor por conta dessas lutas, né? Hoje eu posso dizer que, assim, que a Câmara de São Bernardo vai trazer, né, uma nova figura, um vereador que vai trazer outras pautas que não é só aquela pauta de mesmice da nossa Câmara de Vereadores. Então esse é o Ananias, né, que eu conheci. E o Ananias que muita gente conhece, que a gente gostou porque o movimento gosta às vezes de um barulho, foi aquele fatídico caso, né? Você foi lá na sessão solene do Paulo Chuchu, em homenagem ao inelegível, e agora, né? Gente, ó, eu vou te falar uma coisa, Eduardo. Eu ganhei todas nessa eleição, eu posso dizer isso. Porque, primeiro que a gente foi pra cima do Orlando Morando, né? Isso eu tenho a maior alegria de falar. A gente foi porque a gente sabe a falta de qualidade que ele tem. O Orlando Morando não é um camarada de qualidade, não. Ele é um cara da pior espécie para a política, ruim para a política. Por quê? Porque tudo que ele faz é pensando no interesse pessoal. E o que vem para a população vem a reboque do interesse pessoal, né? E fora nepotista, né, quer colocar a família, ele faz negócio com a política. E não é um negócio para a cidade vai se beneficiar ou não se primeiro for um negócio para ele. Então ele não é uma pessoa com espírito público, não tem respeito humano, não é uma pessoa humana, né? E sem espírito público e sem humanidade, a gente tem esse ser abjeto que habitou a prefeitura de São Bernardo, que conquistou muitas pessoas por ter um perfil autoritário, e muitas vezes as pessoas buscam a imagem de um pai na pior linguagem possível, né? Na pior forma possível, que é o do pai autoritário, pai repressor, não do pai repressor, e não daquele que promove a vida e o desenvolvimento, né, da sua criatura. Mas tem gente que ainda se agrada disso. Mas se a gente olhar para ele tecnicamente, ele é essa pessoa, né? Se a gente olhar para ele como ele é essa pessoa. Então ele é uma pessoa ruim para a cidade. Tem um governo bem avaliado, porque é um governo que faz aquilo que o PSDB sempre teve competência para fazer, que é a zeladoria, né? Então, nisso, assim, as pessoas observam a zeladoria e falam, ok, né? A cidade parece que está boa. E dá para ele uma avaliação, mas ainda é muito superficial. E a gente fez questão de mostrar a falta de capacidade desse sujeito, a falta de humanidade nesse sujeito. Muitas pessoas diziam, mas isso é olhar para o passado porque não é ele que está concorrendo. Pois bem, a candidata dele não ganhou, a Flávia Morando não ganhou, né? Ela não ganhou. Então a gente ganhou essa eleição. A Flávia Morando ficou em 4º lugar, com todo o poder que ele tem, com a máquina na mão dele, ela ficou em 4º lugar, ela perdeu a eleição. E o Paulo Chuchu, que foi esse que a gente foi pra cima. Que quiser esconder o nome dele, né? Aqui a gente não esconde então, nada. Assim, primeiro, imagina sem um gesto. Outro dia eu estava numa reunião com o pessoal da AMA, que é a Associação dos Metalúrgicos Anistiados e os Anistiandos. E tem muito essa questão de quem se colocou para a luta e foi perseguido por se colocar para a luta. A gente não acredita em meritocracia, mas a gente acredita em autodeterminação, né? E quando uma pessoa se coloca nesse esforço pessoal, né, autodeterminado a fazer um gesto em bem
pelo bem da democracia e passar por sacrifícios pelo bem da democracia, isso precisa ser lembrado sempre. Quando eu fui para a Câmara, sabendo dos riscos que tinha, eu fui autodeterminado, porque eu sabia também que aquilo que estava acontecendo era um absurdo para a cidade de São Bernardo. Não se tratava só de uma homenagem ao Bolsonaro, mas uma afronta à democracia. Uma afronta à democracia, uma tiração mesmo com a gente. Porque o cara era o segurança da família, o cara queria dar um título, uma homenagem para o filho e para o pai, para o Eduardo Bolsonaro e para o Bolsonaro, depois de tantas pessoas terem morrido na pandemia e ter sido o péssimo presidente que ele é e que agora a gente vai vendo até onde vai. Então você vê como a atitude ela foi correta no sentido de que não valeria a pena a gente só ter uma passeata do lado de fora para validar. A turma contra, a turma a favor e tá tudo ok. Não tá tudo ok quando você tá falando de fascista. Não tá tudo ok quando você tá falando da pior espécie de gente possível. E a cidade não premiou isso. A cidade não votou nisso. E quando a gente foi para cima e a gente evidenciou os problemas que era o Alex Manente, trazendo como vice um cara do PL, o Paulo Chuchu, o Paulo Eduardo, né? É Eduardo o nome dele? Paulo Eduardo. O Paulo Chuchu, a cidade também recuou disso, falou, não quero isso para São Bernardo. Então, assim, você precisa estar atento no que a população está sentindo e o que ela é. Mas não votou, né, no prefeito do PT. Mas peraí, não votou e a gente lutou para isso, não votou no prefeito do Orlando Morando, ele foi o grande derrotado. Eu tenho comigo que ele só apoiou o Marcelo Lima para não perder 2 vezes. Você está entendendo? Com certeza. Ele já tinha perdido uma, ele não queria perder 2. Ele sabe o tamanho da pancada que ele levou. Ele tem uma coisa que o Orlando tem que ter noção, é isso. Ele foi o maior derrotado dessas eleições, porque ele tomou uma pancada mesmo. As pessoas falaram, não aceito o nepotismo aqui na cidade. E você deixou você falhou, você errou em várias áreas, vendeu os terrenos da cidade, tratou mal os serviços públicos da cidade, trata mal os funcionários públicos da cidade. Então isso foi reconhecido, né? De certa forma isso foi reconhecido também nas eleições. E por fim, também o bolsonarismo ele perdeu na cidade de São Bernardo. Colocaram lá alguém de confiança da família Bolsonaro, eles tiveram que esconder essa pessoa de tão repudiada e rejeitada que ela era na cidade. Então, assim, a gente tem que estar muito atento com o que está acontecendo com o nosso país. Você viu, são 37 indiciados por uma tentativa de golpe. Tá 35 militares. Né? Então você vê o tamanho do problema que a gente tem no Brasil. A nossa luta... Estamos começando o ano que vem, vamos começar o mandato na Câmara de Vereadores e focado na cidade de São Bernardo. Só que São Bernardo não está fora do Brasil, está dentro do Brasil. Então, vamos lutar contra fascista na Câmara de Vereadores, vamos lutar contra pessoas que não pensam o Brasil, que não pensam a cidade de São Bernardo como uma sociedade em construção. Né, que a gente tem muito Brasil pela frente, muito Brasil para construir. A cidade de São Bernardo precisa ser exemplo de espaço democrático. E essa situação que a gente está vendo agora, eu espero, você sabe que tem uma coisa que está para acontecer, né, que a gente espera que vai acontecer, a gente não sabe quando vai acontecer. Você já guardou uma caixinha de cerveja? Para a hora que acontecer, comemorar na hora. Devemos deixar uma cerveja guardada lá, né? Essa daí você tem que deixar porque você não sabe o momento. Pode ser de madrugada, né? Pode ser aquelas que acontecem às 5 horas da manhã, toque, toque, toque. Mas pode acontecer. E não dá nem para fazer um trocadilho falando que vai comprar uns fogos para soltar, porque comprar fogos virou coisa de terrorista também, né? Também não vai, gente. Aí dá, também. Né? Então vamos ficar só na cervejinha mesmo. Vai ser na cervejinha e no samba também. Isso aí. É Deus que aponta a estrela que tem, que brilha. A gente vai cantar. Esse dia vai ser bom pra gente.
Mas você vê o tamanho da luta que a gente tem pela frente, Du. Então, é isso. Assim, mas e o Ananias? Foi bom essa questão aí. Toda. Quem era o Ananias? Como o Ananias chegou nessa... Eduardo quer saber, gente, como é que aconteceu isso aí? Porque tem gente que fala que é uma façanha, né? Porque a gente quadruplicou a quantidade de votos, né? Mas aqui a gente já começou falando sobre o porquê que isso aconteceu também. Primeiro que, assim, as pessoas elas não querem mais apostar em candidaturas, eu sinto isso cada vez mais, que não dialogue com as pessoas assim no tete a tete, que não fale, que não leia as coisas como elas são. Você percebe que assim, muitas vezes as pessoas elas querem, eu vou falar, tá? Quem sou eu? Eu vou chegar lá, minha gente, mas assim, isso precisa ser colocado. E eu quero expressar esse sentimento para você entender e para as pessoas que acompanham o podcast do MSTL entender também. Você percebe que se a gente está num momento tão difícil como a gente está, né? Olha Trump, olha a Europa, o mundo todo cada vez mais individualista, uma corrente inteira de pessoas caindo no conto da extrema-direita, um Marçal da Vida, uma galera que quer avacalhar com a coisa pública, com o espírito público. E dizer para as pessoas que o mundo vai ser isso, a lei do mais forte, cada um por si. E aí a gente vê situações que vão sendo colocadas na nossa cara todo dia. E aí, muita gente quer agir de forma institucional com isso. Mas é a vida da gente que está sendo colocada à prova, em risco o tempo todo. É a vida das pessoas nos serviços de saúde, quando eles resolvem que eles querem fazer negócios com serviços de saúde. É a vida das pessoas na política de habitação, quando eles resolvem que preferem vender terrenos do que destruir moradias do que construir moradias. E estão fazendo isso assim, à torta e à direita, assim, da forma mais esdrúxula possível. Então não está acontecendo. Está acontecendo. Tu acredita nisso? Você que está ouvindo, você acredita que está acontecendo essa onda de extrema-direita que as pessoas estão querendo matar pessoas pobres cada vez mais? Que o pobre vai ser perseguido e morto cada vez mais se a gente não agir contra isso? Se você tiver noção de que isso está acontecendo nesse momento, mas Ananias, como é que isso acontece? Isso acontece quando a quantidade de pessoas que foi morar na rua, o Eduardo Cardoso. Multiplicou. Um presidente eleito dizendo, eu vou expulsar as pessoas do meu país. Isso vai gerar conflito. E que morram vocês aí. A questão do clima, quando ela acontece, os caras estão negando as mudanças climáticas e deslizamento e afogamento. E tem várias formas de matar pessoas. Quando vem uma pandemia e eu falo, não vou vacinar vocês, o rico vai dar o seu jeitinho, ele vai arrumar a vacina bem antes. Foi isso que eles fizeram? Não foram eles que correram para se vacinar lá, escondido? Estavam fazendo vários lances para comprar vacina e passar na frente. Você lembra disso que teve? Então, todo mundo tem que lembrar disso. Por quê? Falsificando caderneta de vacinação. Né? O maluco vai lá, toma a vacina e falsifica que não tomou. Tem toda essa maluquice também. O que acontece? As pessoas querem matar uma parte importante da população no mundo. A extrema-direita ela quer matar o pobre. E fazer ele se iludir e acreditar que é legal ele se virar por conta própria é você acreditar que na lei do mais forte você vai ser... Você que é pobre, que tá sem... Que ainda tem que lutar todo dia para pagar o aluguel no fim do mês. Você que é pobre, que precisa esperar horas e horas no transporte público. E eles venderam o transporte. Então, todas as ações. E fora, assim, escravizar o povo, tirando o tempo delas, o tempo livre delas. Porque toda vez que você leva 3 horas para chegar em casa, é uma forma de eu roubar um pedaço da sua vida, né?
Se você contar aí ao longo da sua vida 3 horas, aí for 30% que eu tiver de tempo roubado da sua vida, 30% que eu te escravizei ali para um rico ficar mais rico numa negociata de uma empresa de transporte. Ou se eu impeço, né? Ou se eu coloco as pessoas em escala 6x1. Você viu que o estado que mais tem pessoas trabalhando em escala 6x1 é Santa Catarina? Quer dizer, Estado mais bolsonarista. O estado mais bolsonarista, o estado onde você tem a tal Dubai brasileira, eles conseguem colocar um exército de pessoas ali para trabalhar em escala 6x1 e não importa as suas relações familiares. Imagino que essa galera deve trabalhar e morar muitos em alojamento, que é o que acontece muito nesse país, né? Ainda, o pessoal vem de longe, vai para lá trabalhar, mora em alojamento, portanto não tem vínculo familiar, não tem desenvolvimento social, educacional, não pode pensar em melhorar de vida, em ter uma formação nem nada. É um ataque que está sendo feito. E se a gente aceitar isso, a gente vai perdendo os mecanismos que a gente foi construindo da universidade pública, né, do passe livre estudantil, né, do acesso ao transporte, de coisas que precisam avançar e que elas vão sendo regredidas até o momento em que eles instalam o mundo que eles querem e eles consigam mesmo acabar com a vida de uma grande parte da população. Você pega São Bernardo, quando o prefeito ele vende os terrenos públicos para construir condomínios com pessoas que trabalham em São Paulo, vêm morar em São Bernardo, então São Bernardo vira a cidade dormitório delas. São Paulo é atrativa pra caramba, eu morei em São Paulo, né? Eu tenho um apartamento em São Paulo, inclusive, então eu conheço a cidade de São Paulo. Então se a pessoa está lá, ela vai viver o dia a dia de São Paulo, cara. Ela vai num bar em São Paulo, ela vai vir em São Bernardo. Ela vai para Faria Lima, ela vai para os barzinhos do Itaim Bibi, se ela estiver trabalhando naquela área, se ela estiver trabalhando no centro, ela vai ali para Augusta, ou ela vai para algum bar ali numa travessa da Paulista, qualquer outra travessa, ou ela vai ali para a República, nos arredores da República. Aí, se ela vai no mercado, ela vai aonde? Já foi lá. Ela não... Assim, ou pode ir até aqui em São Bernardo, mas vai ser no máximo isso, entendeu? Mas o dia a dia dela, cortar o cabelo dela, ou fazer... Ela vai... E aí, o que esse cara tá querendo? Ele só demoliu casa, você sabe disso muito mais do que eu. Mais de 2.600 moradias que ele vai demolindo, por um lado, que é as casas onde mora o pobre. Aí ele não constrói casa nenhuma para o pobre morar. Então, ele diz, sai pobre de São Bernardo. E aí ele cria condomínios abre espaço para a criação de condomínios de moradias de alto padrão, mas que vem o cara que é de São Paulo, que não consegue mais comprar a casa porque ficou caro morar, né, lá no Ipiranga, ficou caro morar lá no Sacomã, os caras começam a poder comprar uma casa num bairro bacana, também não quer morar mais muito perto do Heliópolis, não quer morar... Ah, um bairro bacana, aonde? Ah, vem para São Bernardo. O cara vem para cá, vive no contrafluxo, né, de São Paulo, então consegue morar num bairro bacana, no Nova Petrópolis, né, consegue pegar umas áreas assim, lá no Rugi Ramos, e aí vai trabalhar em São Paulo, mas não é de São Paulo, não são pessoas mais daqui. Não são pessoas que vivem mais aqui. E a gente tem um desafio muito grande, como é que a gente se comunica com essas novas pessoas de São Bernardo também. Sim. Que é algo que a gente tem que pensar. Eu acredito que a pessoa progressista acompanha, né, o seu podcast. Essas pessoas elas têm que pensar como é que a gente faz agora para lidar com esse novo morador de São Bernardo e que precisa de respostas também. A questão da mobilidade urbana, enfim, essas séries de outras questões. Mas você perceba, todo o alinhamento dos caras hoje é para sufocar o pobre e criar situações de genocídio mesmo em massa. Eles não têm escrúpulos. A gente tem dificuldade, mano, de ouvir a pessoa e acreditar naquilo que elas estão falando, entendeu?
Eu não sei se é... Por que isso está acontecendo hoje em dia? O cara está falando que ele vai fazer tal coisa, aí a gente quer interpretar que aquilo que ele está falando não é aquilo que ele está falando, é uma outra coisa. Né? Assim, tem que matar muita gente. Sim, é isso que ele está falando. Você vai fazer o quê? Ah, não, isso é uma jogada de marketing, porque ele não vai fazer... Pô, matou, deu a pandemia a oportunidade e matou 700 mil pessoas. Ah, o cara não acredita na democracia, quer tomar o poder. Perdeu a eleição, ele tinha um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente e o cara que era o STF, o ministro do STF. O que está faltando para a gente entender o nível de emergência que a gente está hoje no mundo? Porque a gente tá aí, sabe, e as pessoas querem se preservar diante disso. Institucionalmente, elas não querem parecer feias, elas não querem parecer ridículas. Aí do outro lado o ridículo tá fazendo sucesso, amigo. Se a esquerda não se ligar nisso, você tá entendendo? O ridículo tá lá. O ridículo vira presidente dos Estados Unidos. Ele é ridículo. Ele virou presidente dos Estados Unidos. E nós queremos ser, né, pessoas polidinhas e tudo mais. Sobrou para a esquerda esse papel. Ser o revolucionário que a gente precisa ser. Não. A gente tem que ser o polido, o bom senso, o conservador dessa história. Nós estamos assumindo o papel do conservador. Né? O moderado, bem colocado, essa é a palavra. Nós estamos assumindo o papel de sermos o moderado. Pode radicalizar, dessa pode, né, polarizar, mas se passar muito grave. Né? Quando na verdade está faltando a gente radicalizar e está faltando a gente polarizar com essas pessoas, para ver se o povo entende o que está acontecendo com o povo, porque senão ele vai ser engolido cada vez mais. E no meio disso, um fisiologismo danado, que eu acredito que foi eleito aqui na cidade de São Bernardo, foi o fisiologismo foi eleito, né? A cara disso aí, quem foi mordendo pelas beiradas e conseguiu esse espaço, muito pela nossa incapacidade de comunicar com as pessoas e dar uma alternativa de fato, foi um cara que era popular pra caramba na cidade, mas que tinha uma experiência com a população, foi vereador, né, tinha um grupo de vereadores. Isso aconteceu em São Bernardo, né? E ele não é uma incógnita pra gente, porque a gente não sabe até que ponto. Ele não é uma continuidade do Orlando. Tenho certeza que ele não é, porque não é o estilo dele. Ele é um meio termo, né? Ele não é o Orlando, mas também não é o estilo de governo do PT. Né? Não, também não é um cara popular. Ele é a cara do fisiologismo. Do cara que não tem uma ideia. Qual o projeto de cidade do Marcelo Lima? Pergunta para mim. Eu não sei. Você também. Agora eu vou te perguntar. Qual o projeto de cidade do Marcelo Lima? Ele já... os outdoor já diz a marca, né? Qual que é? É continuidade. Você acha que ele consegue dar essa continuidade? Porque se ele fizer essa continuidade, ele vai servir os negócios. Ele não vai servir para ele vai servir aos negócios do Orlando. E ele não me parece alguém que se garante em cima disso, entendeu? A continuidade era a Flávia Morando. Mas ele até fala... porque ele tem que lidar com branco. Com o supremacismo ali do Orlando Morando. Então ele não é o garoto de... Ele foi usado pelo Orlando Morando para chegar ao poder. Se ele tiver... E eu acho que ele tem consciência disso. E ele foi conivente com isso. E a minha maior bronca dele é essa, assim. Porque ele abriu a porta do inferno. O diabo saiu. O Orlando Morando virou prefeito de São Bernardo. Ele tem... essa é a responsabilidade, o karma que ele vai carregar na vida dele. Porque o Orlando fez mal para a cidade de São Bernardo. Então ele fez isso. Beleza. Aí, agora ele virou prefeito. Mas é para continuar carregando o diabo nas costas? Você consegue imaginar? Não. Faz sentido isso para você? Porque não me parece que ele vem dessa raiz Mas assim, eu acho que é alguém que pôde, enquanto o Orlando estava se ocupando em fazer seus negócios,
o seu interesse pessoal e da forma de conduzir uma política institucionalmente racista também, né, das políticas públicas em São Bernardo, o Marcelo Lima, ele fazia botava os panos quentes. Então ele conseguiu fazer o quê? Deixa que eu dou um jeitinho esse exame aqui que você precisa. Esse problema dessa poda aqui que você precisa. Então ele foi fazendo as amizades dele assim, entendeu? E como era vice-prefeito e tinha uma quantidade de vereadores, ele conseguia executar essas coisas. Então virou boa gente. O Marcelo Lima, ele tem essa cara do boa gente, entendeu? Eu vi, porque assim, eu via pessoas, tinha pessoas assim, eu vou votar em você, Ananias, mas eu vou votar no Marcelo Lima, porque eu gosto muito dele, que ele foi atencioso comigo em tal momento. E você via que eram favores daquela coisa fisiológica do vereador. Mas quando você pergunta e até as próprias propostas do plano de governo dele, o que não era copiado do Luiz Fernando, tem muita coisa. O que não era copiado, e isso assim é grave, eu acho que o PT tem que prestar atenção, né? Aliás, não o PT, inclusive a equipe do Luiz Fernando tinha que prestar atenção que eles chamaram para fazer, porque eu acho que fez trabalho de agente duplo, teve isso também, na minha concepção. Mas assim, então quando a gente olha isso, o que não foi copiado do Luiz Fernando eram coisas sem consistência, não apontava para a capacidade de um governante que tem que pensar uma cidade de 810 mil habitantes, uma cidade que está passando por uma transição econômica, de atividade econômica, comercial, industrial, né, toda essa questão, não apontava para nada. Assim, na saúde, as discussões eram muito rasas, e agora no pós-eleição, na transição, eu tenho observado que elas continuam com capacidade de se deteriorar ainda mais. Então não responde ao desafio que a gente tem, né? Porque a gente está vivendo esse momento em que se quer privatizar os serviços públicos, né? No geral. E o SUS veio passando por isso cada vez mais, né? A terceirização, a quarteirização dentro do SUS. E assim, esse cara tem capacidade para apresentar uma solução para isso? Aí ele nem vai se aproveitar disso como o Orlando fazia, né, para os seus negócios, porque não é da raiz, ele não vem, ele tem noção, ele não é branco. Ele não tem essa chance, não tem essa oportunidade. Nem vai se aproveitar disso, e vai viver com o ônus disso, porque a tendência é piorar cada vez mais. Então ele é uma incógnita, entendeu? Ele é um cara que virou prefeito sem ninguém saber exatamente o que é. E ele vai precisar muito de ajuda, eu tenho certeza, porque ele vai começar esse cara vai chorar muito à noite, aí ele vai chegar e falar, ai meu Deus, eu tô com a segunda, a primeira cidade mais endividada do Brasil na mão agora, eu vou continuar vendendo os terrenos públicos de São Bernardo. Imagina, esse cara vai chorar muito, coitado. Ele tá lascado nesse Aproveitando sentido. esse contexto, essa leitura que você já fez, e eleito vereador. Sim. Numa composição, a gente ainda não sabe como vai ser, mas como eu imagino que vai ter o grupo de vereadores que estava apoiando o Alex Manente, que se elegeu, foram 7, né? Sim. É isso. Vão ter os 4 do PT. Me parece que o pessoal do Alex, o Marcelo já conseguiu pegar alguns, hein? E vai ter assim, do Cidadania são 5 e do Podemos são 5, né? Aí logo na sequência vem o PT com 4. Mas a coligação deles tem mais vereadores. Tem mais. E o Orlando, inclusive, que elegeu 2. Não foi isso? Então, assim, bom lembrar, Orlando perdeu todas, né? Ele é o maior derrotado dessa eleição, até para vereador. E daí, qual os desafios que você imagina, né? Como, primeiro,
A grande questão hoje da governabilidade é se você é o que o pessoal chama de governista ou você é de oposição, né? E daí o povo que gosta dessa figura do moderado fala assim, não, mas a gente tem que fazer o melhor pela cidade, daí não pode puxar e criticar muito, porque senão é uma oposição raivosa. Mas a gente... Eu nunca fui raivoso. Primeiro assim, ó, agora vou falar da minha atuação e aí me apresentar também para vocês. Eu vim lá da Vila São José, nasci e cresci na Vila São José, no Ferrazópolis, aqui em São Bernardo, portanto na periferia de São Bernardo. Eu sou filho de um metalúrgico e de uma professora, né? Minha mãe era a referência dos livros na época que a gente não tinha computador. O computador chegou em 97, não foi isso? Então eu era criança e eu já via que essa movimentação da educação, do ensino na periferia, o professor fazia muita diferença ali, né? E até para a molecada pegar os livros, recortar os livros e devolver os livros tudo sem folha. Não era isso que acontecia? Mas assim, e a gente tinha gosto por isso. Então, tanto os meus colegas de escola, quanto a mãe deles, o pessoal que tinha menos informação, frequentavam muito minha casa por conta disso. E pelo fato da minha mãe ser professora de alfabetização infantil e alfabetização de adulto, iam uns alunos também. E aí, como ela já era professora e uma referência de educação, minha mãe falava, meus filhos têm que seguir o mesmo passo. Então, para a gente também tinha que responder a mesma expectativa. Então, para a gente mesmo crescendo na periferia, a educação era um caminho para a gente, né? Estudar era o caminho para a gente. Então, minha mãe sempre pegou no pé e arriscou tudo para que todos os investimentos, para que se a gente tivesse qualquer renda a mais que a gente tivesse em casa, era para um curso a mais que a gente teria que fazer, né? Abrindo mão não tinha restaurante, não tinha festa de aniversário com bolo e churrascada, não tinha churrascada o tempo todo, era assim, educação. Aí o que tinha no final do ano era uma boa ceia de Natal, que também já era aberta para todo mundo, a de Ano Novo também, que vinham os vizinhos junto e tudo mais, ou a participação nas festas juninas, que aí a gente estava lá contribuindo também, estávamos juntos todo mundo. Então, mas essa questão da educação sempre foi muito forte para a gente. E como meu pai é metalúrgico, a gente sempre tinha o jornal A Tribuna, que chegava em casa. Então a questão de participar de movimentos sociais era importante, mas eu sempre fui muito tímido, sou uma pessoa tímida, né, até hoje. Então se eu chegar num lugar, a primeira coisa que vai acontecer, se eu estou numa roda de pessoas, eu vou ficar calado. E eu vou observando as pessoas. E conforme eu vou vendo que tem alguma pertinência eu falar, aí eu vou falar. Eu não vou ser a pessoa que vai chegar assim, então quem é o Ananias? Você está sabendo que é o Ananias. Aí depois eu aprendi que eu tinha que ser educado e cumprimentar, né? Todo mundo, mesmo com vergonha, chegar e cumprimentar e me apresentar e tudo mais. Mas no geral, eu vou ser assim. E ainda mais quando eu estiver no meio de pessoas que vêm de uma outra realidade diferente da minha. A gente que é da quebrada, a gente olha mais, né, assim, de lado, assim, desconfiado, né? Pra essa galera mais rica, assim, ou essa galera de classe média que sempre teve uma vida, morou em bairro bacana e tudo mais. Então eu vou observar bem e depois eu vou falar. E aí o teatro foi, né, fazer o curso de teatro para mim foi uma forma de eu me comunicar melhor, foi aprender a falar mais aí. Aí depois vieram os movimentos, os projetos sociais da cidade, Juventude Cidadã, parará. E aí eu comecei a participar de movimento social. Eu tinha 15 anos, eu comecei a acompanhar o Posse Ralsá, que era um movimento negro de hip hop, um dos primeiros do Brasil. E entender o que era, né, esse movimento. Depois eu fui participar de um núcleo de comunicação marginal. Isso eu já tinha isso com 15 anos, né? O Posse Alçar, com 19 anos, o núcleo de comunicação marginal. E aí eu fui gostando, né, de estar junto com pessoas confabulando aí como é que faz para mudar realidades. Por quê? Porque nessa luta da minha mãe pela educação,
A gente morava numa comunidade periférica, numa favela que a gente tinha, na minha casa, a gente pagava o IPTU, mas na mesma rua, a parte de cima era toda ocupação. Então você nunca sabe onde é favela, quando você mora na periferia, né? Assim, se mistura, se né? mistura as duas coisas, né? Porque assim, o que é uma favela? Escreve favela, não é moradia irregular e sem escritura? Na minha época e na sua também, o pessoal qualificava a favela como os barracos, né? Os barracos de madeira. Hoje as favelas é mais chique, de alvenaria e tal. Mas até há pouco tempo, né? Acho que 10, 15 anos atrás, qualificava como favela aquele conjunto de barracos de madeira. Isso. Por exemplo, olha o que já aconteceu comigo. Eu estava morava na rua José Tavares Bastos. Então essa parte de frente da minha casa, em São Bernardo, tudo é morro, né? Então ou tá subindo ou tá descendo. Se a rua tá aqui no meio, a casa vai ter a casa que tem escada para você subir para ela e vai ter a casa que tem escada para você descer para ela. De um lado da rua a minha sobe, casa do outro lado desce. Era escada para descer para ela. A parte de cima, que deveria ser uma praça, era ocupada de casas, e até hoje. Então é um lugar que não tem área de convivência, área de lazer. Mas eu lembro que tinha algumas casas de alvenaria, aí tinha uns barracos mais para cima, né? E tinha barraco na frente da minha casa também. Essa casa que tem barraco na frente de casa, bem na frente da minha casa, que depois virou casa de alvenaria, morava uma senhora lá chamada Ana. Ela foi... quando essa família saiu de lá, quando o marido dela deu uma facada na cabeça dela e matou ela. Os filhos eram nossos amigos, né? De brincar na rua e tudo mais. E ela ajudava, como minha mãe é professora, então a gente tinha estabilidade por fazer parte do... Meu pai também era CLT, minha mãe é professora, né? Você está entendendo? Isso já é um privilégio dentro da periferia. Então ela lavava roupa pra gente lá em casa às vezes também. Ela era dona de casa e o marido dela trabalhava de garçom, trabalhava nos restaurantes, São Bernardo, Metalúrgica, restaurante. Então, ela morreu, né, por feminicídio, né, e aí, mas você tinha essa situação da favela. Aqui do lado, também, eu lembro até hoje, estavam construindo uma casa, a gente brincando, o moleque brincando no terreno, aí os caras começam a abrir o terreno, né? Aí faz os buracos lá para entrar com as vigas, né? Começar a estrutura. E aí tinha uns canos, assim, a gente fazia brincadeira, brinquedo era terra, areia, as tábuas, você ir juntando e fazendo um parquinho. Que a gente sempre queria fazer um parquinho, um jardim, alguma coisa assim, entendeu? E aí eu lembro que uma vez caiu o esgoto do barraco de cima e eu tinha acabado de tomar banho, que eu era aquele menininho o meio tímido e o obediente da família. Você chega da escola, você vai tomar banho. Depois você vai sair pra rua pra brincar. Às vezes era o contrário, né? Depois você vai tomar banho, mas eu tinha tomado banho. Eu lembro, eu tinha tomado banho. A gente brincando lá e desce aquele cano com aquele esgoto, aqueles pedaços de bosta na cabeça, vai eu correr para casa e tomar banho de novo. Então essa é essa realidade precária que a gente tinha. Hoje em dia você já tem, né? Aí você vê que todas essas casas que eram barracos na frente de casa hoje viraram casas de alvenaria. E agora estão passando por um processo de ter a escritura. Mas por quê? A mudança da lei lá na época do Temer, 2017, sim, né? De regularização fundiária. Então, eu venho desse contexto, né? Primeiro eu venho desse contexto. Depois, a gente teve uma mudança, assim, de entender quais as identidades que a gente tem. Eu sou um homem gay, só que, assim, eu sempre tive uma realidade que era assim, uma heterossexualidade compulsória, né? Que as pessoas elas
sentam com você, elas acham que você... Se você não falar, você tem que falar para a pessoa que você é gay, para a pessoa entender que você é gay. Então, se ela... Porque a cabeça das pessoas são tão voltadas assim para a questão da sexualidade, ou ainda tem tanta coisa a se construir, que o que elas vão fazer é pensar no modo automático. Qual que é o modo automático quando você senta com um homem uma identidade como a minha? Uma identidade... um homem é hétero, né? Então, tinha muito disso. Então, também tinha um pouco disso, assim, da timidez na infância, talvez de se observar mais as coisas, mas isso me tornou um pouco mais tímido no início, mas acho que também me trouxe alguns expertises, assim, de aprender a observar mais, né? E de ver o quanto isso é bom também, isso é importante, muitas vezes, né? Então, quando eu vejo um bobão chegando e falando muito, eu fico olhando, é o primeiro a ser trouxa, né? Porque é o primeiro a dar ferramentas e munições achando que é a figura do machão babaca, né? Que tem em muitos lugares, né? Que é o cara expansivo querendo bancar o espaço dele, mas assim, esses tipos sobrevivem, né? Com força, né? Mas numa sociedade mais complexa como a gente tem, outros sobrevivem com inteligência e até sobrepõem esse tipo de ser humano. É inteligência, né? Então. E aí eu tinha falado, você perguntou, né? O que eu tava falando? Eu falei que você perguntou quem era eu acho que no contexto. E aí eu tenho 3 irmãos, né? Nós somos em 4, são 2 gêmeas, a Kelly e a Keila, são da área da saúde, então tinha essa preocupação da minha mãe com educação, mas ela queria que todo mundo fosse professor. E aí, por conta dessa mudança do governo Lula, e a gente estava virando adultos, né? Jovens. Nós fomos jovens no início do governo Lula, eu e meus irmãos, né? Então o acesso ao ensino superior ficou mais fácil. Então eu fui da primeira turma do ProUni, né? Me formei em publicidade. As minhas irmãs, uma delas foi pelo FIES, a outra a gente já tinha mais condições também, porque aumentou a renda também naquele período, né? Aí a outra foi para publicidade, né, para comunicação social. As outras 2 foram para saúde, uma dentista, outra é médica, e o meu irmão caçula foi para engenharia de software. E cada um trabalha e se formou e trabalhou e fez carreira nessa área. Eu também, por muito tempo eu fiquei no mercado, né, no mercado de trabalho, mas sempre fui militante também, concomitantemente, então a vida toda. Em alguns momentos mais próximos, em outros momentos só indo em situações pontuais. Chegou o momento da eleição, aí a gente chega lá como petista, ajuda, pega material, faz campanha, aquela coisa toda. Mas a participação em movimento sempre aconteceu. Há um tempo atrás, e algo importante para a cidade, foi a luta pelo passe livre estudantil. Né? Foi um dos responsáveis pela criação do passe livre estudantil. A gente fez essa briga, a gente brigou com o Marinho, inclusive, né? Pessoal mais novo, assim, ele foi... Mas olha a diferença disso. O Marinho é uma pessoa dura, né, na queda. Se você brigar com ele, ele vai sair no braço por você. O Orlando é assim também? E pior, né? Mas duas personalidades fortes. É mais vingativo e pirratento. Mas então você veja. Mas com o Marinho, a gente ia reivindicar com ele ouvia. Então ele ia brigar, ele ia ter o jeitão dele, mas depois você chegando e conversando com ele, o movimento conversando com ele escutava. E aí disso veio o Passe Livre Estudantil de São Bernardo. Com Orlando as pessoas não têm capacidade nem sequer disso, entendeu? Então assim, por quê? Porque ele não se coloca, né? Ele é incapaz de se colocar na vida do trabalhador, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. Então é isso, assim. E aí eu só vim para a política quando eu vi que esses tipos que nem o Orlando, que se cria, e eu sempre lidei muito com esses tipos, né? Eu estava falando nessa questão da educação.
a gente sempre brigava para ter bolsa de estudo. Então eu conseguia ver que eu estudava em colégio particular. Eu estudei em escola pública, mas depois eu começava a estudar em colégio particular. E eu via esses tipos, que nem o Orlando. Então, tipo, que eu conheço bem, assim, né? Jeitinho, né? De jeitinho mesmo, dessa galera eu vejo muito. Depois, né, você vai para a universidade, aí você vê lá na FGV também, eu via muito. Eu não fui para minha formação, para minha festa de formatura da minha especialização na FGV. Por quê? Porque aquelas pessoas, foi bem no momento de 2016 a formação, né? Tava acontecendo o impeachment da presidenta Dilma. E essas pessoas elas são arrogantes, elas são menos competentes do que elas acham que elas são, né? Elas contam com o fator genético delas ou de social delas também, do meio onde elas, para serem mais preguiçosas ou para serem menos competentes, mas mesmo assim, pelas relações, porque elas sempre vão estar asseguradas pelo meio delas, elas se manterem as ignorâncias delas, serem mau caráter muitas vezes. E eu vi muito disso, assim. Eu falei, bom, eu consigo ter ótimas notas aqui, mas eu não consigo lidar com esse tipo de gente tão mesquinha e que tem uma visão tão ridícula do que é o povo brasileiro, do que é o povo o trabalhador, né? Que não consegue entender por que a favela é feia. A favela é feia pra caramba, né? De fato, a gente não... Mas assim... Mas é o que tem. As pessoas podem ser tão lindas e tão maravilhosas ou tão horríveis quanto qualquer pessoa em qualquer lugar. Entendeu? Então, o que você tem é a falta de recurso nos lugares. Não é o ser humano dali que não presta, né? É o ser humano que poderia ajudar a mudar, a transformar uma realidade que não presta e que faz questão de piorar a situação das pessoas. Quem é feio? Quem é ridículo? O Orlando Morando, ele é ridículo. Por quê? Porque ele não urbanizou. Ele não construiu moradia nessa cidade. Ele é o ser humano ridículo. Não é o povo da favela que é feio. Que ele despeja, né? Entendeu? Só despeja, retira a casa Você das entende? pessoas. Mas eles criam essa visão do povo. Só que aí, de certa forma, eu sempre tive esse privilégio, assim, no sentido de ser um gay com uma aparência de hétero para algumas pessoas, de ser uma pessoa que veio da periferia, mas que tem uma leitura que, se tiver bem vestido, as pessoas acham que é bonitinho, ou que teve uma boa vida, ou que só viu coisas assim. Então, assim, isso dá uma malemolência pra gente pra gente fazer umas façanhas, né? Estar em vários espaços e dialogar com diversos públicos também. Mas o compromisso sempre foi com a construção de uma outra realidade para esse mundo, para criar condições de vida para a classe trabalhadora, de melhorias da classe trabalhadora, enfim. Tudo isso, assim. E o desafio que a gente tem é nesse sentido, dessa cidade que a gente dialogou aqui e como ela está configurada hoje, do tipo de prefeito que foi eleito e como eu vejo hoje. Pode ser que a minha visão mude amanhã, mas o que eu vejo, eu acho que as pessoas veem também, né? Essa capacidade de leitura eu tenho, né? E eu vou lutar para continuar tendo, né? Sempre, porque eu sei escutar. Os desafios que a gente tem para esse país, porque ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade que é dialogar. A gente ainda está lutando pela democracia no Brasil. É impossível que as pessoas não estejam entendendo que a gente está lutando pela democracia no Brasil, com tudo que foi revelado agora, né? Assim, a gente poderia falar, beleza, mas a prisão, aliás, a gente já está querendo, né? O indiciamento dos 37, né, de figuras do Exército Brasileiro, de um presidente, de um candidato a vice, né? Pessoas altamente treinadas, portanto, com grande responsabilidade também, né, ensinadas a matar, não é isso? Eles têm o monopólio da violência, né? Cabe, né, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ao Exército Brasileiro, eles têm o monopólio da violência.
né? No pacto social, né? que a gente faz, a gente delega a eles esse poder. Então não tem inocente ali. Quando alguém escreve uma carta e detalha num documento como vai matar alguém, eu não estou falando do Jeca Tatu saindo nervoso e falando eu vou brigar com todo mundo, vem cá, riscando a peixeira no chão e falando que vai matar o amante da mulher dele, né? Porque está destemperado e está nervoso. Não é essa pessoa. Quem falou isso foram pessoas que viraram generais de 4 estrelas, que têm senhas de armas, que têm acessos e chaves de onde estão depositados, onde estão estacionados os canhões, aonde estão estacionadas, onde estão guardadas as armas. São generais de 4 estrelas. É esse o peso. Essas pessoas queriam matar o presidente. Ah, mas veja bem, é o presidente do PT, o Lula, né? E o vice-presidente, o ex-governador de São Paulo por 4 mandatos. E o ministro do STF, que foi indicado para o cargo pelo Michel Temer, o cara do fisiologismo também, né? Do MDB, que sempre quis estar no poder. Mas assim, os caras iriam eles topariam tudo, entendeu? Eu estou dizendo que eles querem matar todos os pobres, eles querem matar todos os pobres que não servirem a eles. Aqueles que derem para eles montar e galopar em cima e se prestarem esse papel para essas pessoas, não, sua vida está preservada. Mas qualquer um que fosse lutar contra eles e todos os que estiverem no caminho deles, eles querem matar. E é isso que a gente está vivendo, é esse nível de gravidade do momento que a gente vive hoje. E as pessoas parecem que elas não querem aceitar essa realidade. E aí quando a gente fala assim, um retrato daquele momento, não é só um retrato daquele momento. A comunicação estava tão disseminada, e eles estavam tão crentes, e a gente ainda trata como bobo, como louco, né? Pensado, né? Milimetricamente. O tal do moço lá que se explodiu, mas como um bobo. Mas assim, porque a gente não recebeu as informações que ele recebeu. A gente não tinha as certezas que ele tinha. A gente não via o passar de informações que eles iam recebendo o tempo todo. Então tudo foi arquitetado para ser feito um golpe de Estado no Brasil, em pleno século XXI. Mas neste momento que a gente está vivendo. E os caras quiseram executar, eles só não contavam com a capacidade de pessoas como nós. E nós somos muitos também. E nós somos muito competentes. Nós somos muito capazes de mudar, de resistir. Você entendeu? Nós, no Brasil todo, pessoas progressistas, pessoas que acreditam na democracia, pessoas que levam a sério o trabalho, sabem da importância que se você não tem água e se você não tem farinha e se você não tem ovo, você não faz pão. Então, cadê as discussões objetivas para a gente continuar desenvolvendo, né? Esse país tem que ter o terreno, né? Tem que levantar as paredes, tem que ter o documento aqui, o habite, tem que ter... Tudo é feito uma série de etapas, né? Da nossa estrutura social, assim, para que a vida progrida, e a gente quer respostas para isso. A gente vai lutar para que hajam essas respostas, para a gente construir uma vida mais justa e uma sociedade solidária, e não esse modelo individualista, porque esse modelo vai escravizar as pessoas e vai matar as pessoas. E já corre para isso, né? Para matar cada vez mais pessoas. Deixar cada vez mais pessoas morrer, melhor dizendo também, né? O que não for... que é isso, né? A gestão da vida, né? Do promover a vida ou deixar morrer. E quando você não tá correndo para promover a vida, você tá deixando, né? Que a sociedade se deteriore e você tá abandonando as pessoas para elas morrerem mesmo.
E se a gente não age, você vê quando o presidente Lula faz os acordos com a China e busca seus caminhos, e aí isso vai virar contratos, e pessoas vão, né, de compra e venda, né, de trocas de valores com a China. Isso significa que empresas aqui, que pessoas na ponta vão se preparar para, né, essa nova oportunidade. Essa nova oportunidade. Então, pessoas vão poder organizar a sua vida, né? Se alguém estava pensando em trocar de carro, se alguém estava pensando em comprar uma casa, se alguém estava pensando em estudar, em melhorar uma formação, essas pessoas conseguem começar a se planejar para isso. Então, o que você está promovendo? A vida das pessoas, né? Quando você não tem... Você lembra do Bolsonaro fazendo isso? Em nenhum momento. Eles não tinham a promoção da vida. A ideia era sempre deixar morrer. Deixa morrer e é para eles e cada vez mais. Né? Então, é isso, mano. E assim, o que eu imagino aqui? Eu venho dessa ligação com a Igreja Católica, tenho um compromisso muito grande com os povos tradicionais de matriz africana, com a comunidade LGBT, com o movimento pela mobilidade urbana. E tem uma frase que para mim é muito importante. Meu avô era ministro da Eucaristia. Nessa Vila São José que eu te descrevi aqui, tinha um padre chamado Padre Léo Comissari, junto com o Padre Santi e o Padre Nicola. E eles eram padres da Teologia da Libertação. E fizeram um projeto importante, hoje tem nome lá, chamado Associação Profissionalizante Padre Léo Comissari. E a gente tem uma filosofia que eu acho que ela é uma filosofia de vida, serve para nós, pessoas que têm fé, e serve para pessoas que queiram ocupar o espaço público, o serviço público. E se você não tiver espírito público, não venha para esse lugar. Se você quer enriquecer, não é na política que você vai enriquecer. E eu acredito nisso. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, assim, eu estarei aqui, estarei na prefeitura, estarei dialogando, estarei na Câmara de Vereadores, irei até a prefeitura dialogar, mas estarei junto aos movimentos sociais para servir, no que eu puder servir. E quero me colocar à disposição do MSTL, me colocar à sua disposição. A gente vai criar um conselho também de mandato, para que a gente possa acolher todas as lutas que forem justas na nossa cidade. Eu tenho um projeto de poder para essa cidade, eu tenho um projeto de poder para São Bernardo para poder fazer, né, o bem para essa cidade, para poder fazer aquilo que precisa ser feito, né, melhorar a mobilidade urbana, melhorar o transporte público é fundamental nisso, melhorar as condições de vida das pessoas, de moradia das pessoas, para melhorar os serviços públicos e que seja feito de pessoas humanizadas, né, e que seja humanizado também com os funcionários públicos. E é com esses princípios que eu acredito que a gente vai trabalhar na Câmara de Vereadores para recuperar a juventude dessa cidade, que é muito importante, para refletir a cultura e a verdade que é o povo dessa cidade, que é muito importante. E eu estou à disposição. Legal. Para dialogar. Para a gente encerrar, como aqui a gente está num podcast, né? Hoje a velocidade, né, da comunicação mais tecnológica, das coisas que chega quase que imediatamente para as pessoas, né? E a gente conseguir furar essa bolha. Antigamente isso daqui era visto como um programa de entrevista que só tinha nas grandes empresas televisivas, né? Marília Gabriela. E hoje a comunidade tem a condição de organizar o seu podcast, seja só através de áudio, seja Você não quis fazer um pinga-fogo, não? Então a gente vê que essas formas de comunicação, na tal das redes sociais, elas têm ganhado uma importância muito grande, seja para o bem, seja para o mal.
E eu não tenho dúvida que nas próximas eleições isso daí vai virar um congestionamento, né? Porque nessa eleição todo mundo que soube utilizar bem as redes sociais conseguiu levar a sua mensagem, conseguiu chegar a muitas pessoas mais do que na campanha tradicional. Sim. E a gente acompanhando, né, ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores, junto na chapa que eu estava, eu acho que da nossa chapa, né, a maior expressão que conseguiu utilizar bem as redes sociais foi você, mas teve um outro candidato mais conservador, também jovem, que estava lá na chapa do candidato do Bolsonaro, o candidato Alex Manente, que é o João, que também usa muito bem as redes sociais. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, né, para a gente ir concluindo aqui, da importância das redes sociais para a gente conseguir fazer essa comunicação que você estava falando agora, para as pessoas entenderem que até as redes sociais dependem da democracia. Porque se não houver democracia, se houver um golpe de Estado, primeira coisa que tem é a censura. Quando tem a censura, eles controlam o fluxo de informação. Então, para essa cidade mais, né, sociedade, para essa cidade mais moderna, um público mais jovem que está aderindo às redes sociais, tem que entender isso, né? Esse crescimento da extrema-direita pode levar a um estado de exceção. O que é o estado de exceção? Tem censura. Aí as pessoas não vão poder falar, não vão poder se expressar, não vão poder usar a tal das redes sociais. Sim. Então ela é uma faca, vamos dizer assim, como dizia a minha tia, de 2 legumes. É uma faca de 2 legumes, meu filho. Que ela queria dizer o quê? Corta para um lado e corta para o outro. Corta para trazer informações, a verdade, mas traz muita mentira também. E ela tem se transformado num instrumento muito importante das eleições. E parabéns para você utilizou muito bem, conhece da área. Para encerrar aqui você queria falar um pouco dessa importância atual do fluxo de informações, maus cuidados que a gente precisa ter para conseguir filtrar e entender o que é realidade, o que é ficção, o que é produção de mentira para enganar o povo? Sim. Eu acho assim, primeiro tem uma responsabilidade que ela precisa vir dos legisladores que precisam encarar o debate da regulamentação das redes sociais. Não dá para ser um fosso, né? Não dá para ser um saco sem fundo. Tudo não é qualquer coisa. Ousadia não é porra louquice. A gente sempre utilizou as redes com muita responsabilidade. Eu sempre fiz questão de fazer isso, sabe por quê? Eu passei a campanha toda, eu falei coisas duras aqui do Orlando Morando. E falei, e reafirmo. Mas ele nunca pôde me processar. Porque tudo que eu falei... Você mostrava. Coisas que eu mostrava, né? E a gente, ao mesmo tempo, existe uma injustiça muito grande, não tem essa igualdade toda que a gente imagina nas redes sociais. Por quê? Porque as figuras da extrema-direita, como elas servem interesses de ricos, de poderosos, fazendo de conta que elas são descoladonas, elas vão ter um exército de advogados por trás. Então eles contam mentira. E como a velocidade ela é muito alta, né? A rede social é muito veloz, a mentira ela foi contada, o negócio se espalha. Você tem algumas redes sociais, como é o caso do WhatsApp, que é uma rede social inclusive, como é o caso do WhatsApp, que o vídeo foi extraído da plataforma, você pode apagar lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, mas ele está correndo ainda no WhatsApp. Então, assim, jogar para o vento, né, um saco de pena e saber que você vai reunir algumas, mas outras você nunca mais vai pegar, porque o vento levou e não traz de volta. Então, falta muita responsabilidade.
e tem muita, né, dopamina, né, dentro da rede social, mexe muito com a cabeça das pessoas, com a saúde mental das pessoas. Então, do mesmo jeito que a gente controla remédio, do mesmo jeito que a gente controla o uso de drogas, né? Do mesmo jeito que a gente controla tantas coisas, regulamenta, né? A rede social precisa ser regulamentada também. E os meios de comunicação, né? Os meios massivos que a gente tem hoje, que diferente da rede social, o rádio, a televisão, o jornal, eles passam por regulamentação. Por que não a rede social também não ser regulamentada? Então isso é fundamental. E uma outra coisa importante, que fazer essa luta é preservar a democracia. Por quê? Porque as pessoas precisam pensar uma coisa. Se toda vez que a gente vai para algo sem fronteira, sem regulamentação nenhuma, a gente desprotege o lado mais fraco. Se a gente tira a capacidade de proteger o lado mais fraco, e quem é o lado mais fraco é você que está ouvindo aí, porque eu tenho certeza que a pessoa mais rica dessa cidade não vai estar assistindo o nosso, pode ser que esteja, mas talvez não seja. Até para ver o que é que nós pode pensa, ter só né? Um, mas ainda assim é um. Né? Um ou outro. Mas a imensa maioria é pobre, pô. A gente é pobre, a gente é classe trabalhadora. Então qual é o lado mais fraco? A gente que é pobre. Então, assim, se a gente não estruturar isso, é óbvio que é o rico que vai continuar dominando esse espaço. E aí como é que o rico domina esse espaço? Ele coloca um idiota que vai falar as coisas mais absurdas que você puder imaginar. Esse idiota vai destratar um monte de gente, vai ser um porra louca, ele vai xingar as pessoas, ele vai contar mentiras. E aí, ao mesmo tempo, vai ter, como a gente vive no Estado de Direito, no Estado democrático de Direito, as pessoas precisam responder a um processo. A internet não tem processo. Ela ganha velocidade quase a velocidade do som, da luz. Quanto mais rápida chegar a fibra ótica, mais rápido é a capacidade de disseminação. Só que o direito não, o Estado de Direito tem um devido processo legal. Então você entra com uma denúncia, aí você passa por um indiciamento, tem todo um processo para acontecer. E aí, como a notícia já se espalhou, a riqueza de quem tem mais advogados para trabalhar, mais conhecimento jurídico, que é o mais rico, que vai ter mais condições de ter os melhores advogados também para isso, já operou para boicotar todo o sistema. Então você percebe que eu falo para você, use com parcimônia. Procure, né, não cair em fake news e tudo mais, mas assim, as pessoas vão acabar caindo. Se aquilo atrai para a pessoa, cara, se eu ver aqui que aquela coisa que a gente quer que aconteça, que vai acontecer, aconteceu agora e não for verdade, como a gente espera que aconteça e a gente imagina que vai acontecer, a gente já quer, né? A primeira coisa, assim, a gente vai ler, isso vai acontecer no corpo da gente nesse momento. A gente vai ter um leve sorriso, mas assim, depois a gente vai lá pesquisar, né? Nem todo mundo vai lá pesquisar, né? E às vezes as pessoas têm outra sacanagem que acontece também nesse sistema, é que se acabam os créditos, e a imensa maioria do povo brasileiro vive de celular pré-pago e créditos no celular, os pacotes, eles limitam o acesso à navegação na internet, mas no WhatsApp é ilimitado. Mas o uso do Instagram é ilimitado. Quando ele faz isso, o cara vai pegar uma mentira aqui, ele consegue acessar o Google para depois ir lá ver se saiu nos portais de credibilidade. Vou ver se saiu na Folha de São Paulo, vou ver se saiu no Estadão. Não, deixa eu ver. Se não saiu pelo menos em 3, 4 jornais diferentes, essa informação, dada a gravidade dela, é falsa. Ele não vai fazer esse exercício, porque o próprio sistema não deu condições para ele de fazer isso. Ele vai repassar.
E ele vai repassar, e o outro vai repassar, porque sentiu aquele desejo, porque viu que isso respondeu às necessidades que essa pessoa tinha e ela não. Assim, a educação, ela, quando ela é ruim, é triste por conta disso, porque você fala, mano, o cara não entendeu, que não sabe de metodologia da pesquisa, que não pensa parâmetros, que não pensa em provas documentais, de fonte primária, fonte secundária, que não teve a oportunidade de ter acesso a esse universo de pensamento, ele não consegue filtrar. Ele não consegue pensar logicamente, concatenadamente, com cadência, com lógica, com processo. Por que aquilo deve, mesmo que seja por 1/1000 de segundo, né, que você vai ganhando velocidade na cabeça, mas assim, por que aquela informação pode ou não ser verdadeira? Né? Passar por alguns critérios. Como esse aqui está nos principais, todos os principais veículos? Não. Então não é verdade. Não, para o cara não. Para o cara, como ele não pensou essa outra parte, ele prefere... Olhou ali, gostou, agradou. Se não saiu nos principais veículos... É porque alguém está querendo esconder. É porque os principais veículos querem esconder, todos querem esconder dele, mas que aquela informação, justo aquela que chegou no vídeo do celular com aquele sujeito babaca falando um monte de groselha, aquilo sim é verdadeiro, aquilo é alguma coisa... Porque responde a uma inquietação, uma falta, uma carência de conhecimento mesmo, que ela teve na vida dela. E outros são por falta de caráter, são os que produzem, né? E espalham esse material e usam isso com interesse próprio. Então, assim, tem esse desafio pela frente. Nossa condição não é igual, nunca vai ser a dessas outras figuras da direita. Eu observei toda a campanha, eu sei que assim, eu virei modelo, né, para muitas figuras aqui. Não foi só esse sujeito que você está falando, não. Outros que estavam competindo também. Primeiro a gente criou um formato, depois eles foram aplicando, ou em outras cidades também, eu comecei a ver. E no caso aí desse, eu via nesse sentido, assim, até ações da campanha. Era uma semana para lá, pro lado de lá fazer a mesma coisa. Então a gente não direcionou só o formato, era inclusive as fases da campanha, as ideias que a gente trazia para a campanha, só que eu com recurso reduzido, né? O outro lá nadando em dinheiro e tudo mais. Mas tá bom, tá lá registrado. Se pegar e fizer comparativos, vai ver isso acontecendo ao longo do tempo. Por diversas vezes. Só não aconteceu com a questão do transporte público, porque não é da luta, não veio para a luta, não vai para as cabeças mesmo, não está aqui para enfrentar o poder econômico, está aqui para ser fisiológico, para representar o poder econômico, mas não para enfrentá-lo, né? Mas se você pegar todo o restante assim, ó, a gente fazia... Uma semana depois estava lá também. Faça esse exercício, você vai ver. E muito antes eu já estava observando o pessoal falando, olha, o modelo que vocês estão fazendo, putz, ainda está patinando aqui. Né? O próprio caso da aluna, assim, eu via o pessoal dela falando, você já desenvolveu uma coisa interessante, sem recurso nenhum. Mas a gente está observando, pá. Aí depois foi pegando. Então a gente foi precursor. Ainda bem que a justiça foi feita e logo depois a gente apareceu. A gente também vingou. Olha aí. Nanias, é isso. Obrigado aí pela presença. Queria te dizer que, assim, você permitindo, com certeza a cidade vai ter muitos assuntos, muitos pontos de pauta, muitas políticas públicas para a gente discutir. Então, queria deixar aqui o espaço aberto para quando você quiser vir. E queria que sempre que a gente tiver um assunto que seja importante para a comunidade do MSTL, você pudesse vir também para trazer informações. Porque é isso, as pessoas, ainda mais no mundo da política, né? Vai ter os que defendem o governo e os que mostram a verdade, a realidade.
Sim. E se a gente não for a turma que mostra a realidade, né, as coisas vão ficar, né, Isso. escondida, e quem perde é o povo, porque não tem as políticas, o poder público, né, é para fazer políticas públicas para o povo, né? Então, se elas não acontecem, tem que ter alguém que denuncia, né? E daí a gente só tem se organizar, porque muita luta vem por aí. Então, quero te desejar boa sorte, né? A gente fazer todo esse trabalho de articulação, de fortalecimento da atuação do PT aqui na cidade, no que precisar pode contar para a gente para fortalecer o seu mandato também. E bora para cima que o povo tem muitas necessidades e vai precisar muito de pessoas engajadas e mandatos que têm esse compromisso com a classe trabalhadora. E depois de toda a conversa, a gente tem certeza que você provavelmente vai trilhar esse caminho, e isso vai ser muito importante para a cidade. Deixa o seu recado final. Queria, antes de se despedir, porque o seu recado final vai ser a despedida. Tem ali queria agradecer ao Felipe também, que está aqui na técnica, né? Esteve ali ajudando hoje a ter toda a articulação do nosso bate-papo de hoje, né? E obrigado aí, Felipe, militante também do movimento, e contigo aí. Obrigado, minha gente. É um prazer estar com você aqui, Eduardo Cardoso, com o pessoal do MSTL, com o Felipe aqui. Ficou caladinho, achei que ele ia fazer intervenções, mas não. Acho que ele escutou bastante, né, o Ananias aqui. E estou aqui para servir, minha gente. Estou à disposição de vocês. Me vejam também lá no Instagram, acompanhem meu trabalho, Ananias_Andrade. O Ananias. Não tem muitos Ananias aqui em São Bernardo, não é isso? Exatamente. E na política também. Então botou Ananias, vai aparecer o Ananias Andrade lá com certeza. E é esse aí, me acompanhem lá. Vocês vão gostar do trabalho que a gente vai realizar para a cidade, porque a gente está se preparando para isso. E eu espero que a gente cresça nesse processo, né? E que a gente faça o PT do tamanho do desafio de São Bernardo, né? Ser capaz de ser do tamanho do desafio de transformação social e econômica de São Bernardo. Para isso a gente vai precisar crescer muito como partido aqui e ter cada vez mais pessoas como o Eduardo Cardoso à frente da luta e junto com da gente aí fazendo essa cidade ser maior e melhor. É isso. É isso aí. Isso aí, gente, nos acompanha aí nas nossas redes sociais também, no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, MSTL, sempre MSTL, você nos encontra aí nas redes sociais. Seguimos na luta popular construindo o bem viver.